Rolou muita coisa no episódio 4 de House of the Dragon, né? Amizades retornando, cenas picantes, plot twist, como sempre, né? Os acontecimentos desse episódio foram definitivamente tipo um divisor de águas dentro dessa temporada. Só que a história por trás da história é ainda mais impactante. Então vem comigo que eu vou te contar tudo o que rolou até agora. Tem muita coisa pra gente falar nesse vídeo. Se prepara, vamos lá. Trunks, Peter aqui. Até agora, galera, a Rhaenyra estava isolada dentro da própria família, né? A amizade dela com a Alicent foi profundamente abalada. O Viserys brigado com o Daemon, enfim, teve muita coisa. Mas o episódio 4 chegou mudando tudo, virando as coisas de ponta cabeça. E por isso, né, mesmo sendo um episódio sem cenas de batalha, digamos assim, sem guerra, sem nenhum fogo de dragão, né? Mesmo assim ele pegou fogo, metaforicamente, né? Então bora ver os detalhes de tudo que eles significam pra essa trama agora. Mas já comenta aqui embaixo. O que você tá achando? Tá curtindo? É a vibe que você tava esperando até agora? Comenta aqui embaixo que é muito importante esse teu comentário. Vamos lá. Ó, uma coisa que vale lembrar já de cara é que mesmo que não tenha sido dito claramente pra gente, esse episódio também aconteceu depois de um salto temporal, ok? Tipo, não foi dito, mas a gente percebe isso. O elenco continua o mesmo, mas algum tempo se passou desde o episódio 3. Isso é provado pela viagem da Rhaenyra, né? Que levou um certo tempo pra ir e voltar. O visual do Daemon também, até da Alice, né? Que no episódio 3 tava grávida e apareceu agora com a princesa Helena no colo. Ou seja, alguns meses foram de lá pra cá. O episódio 4 começa com a Rhaenyra recebendo os pretendentes numa viagem longa que ela fez pra ouvir as propostas de casamento. Isso significa que ela catou o conselho do pai dela, né? Mas essa cena fez questão de mostrar pra gente, de evidenciar que ela ia fazer tudo do jeito dela, né? Durante as audiências com os lords, a Rhaenyra fez comentários ácidos sobre os pretendentes, encurtou a viagem, enfim. Só que nesse comecinho de episódio, vieram dois detalhes mega importantes. A primeira coisa que aparece nesse episódio é o colar de aço valeriano que o Daemon deu pra ela lá no episódio 1. Esse é o símbolo de um lance secreto que ela tem com o tio. Pra confirmar isso, vem o segundo detalhe, que é quando ela tava no navio voltando pra casa, né? O dragão Kharash aparece sobrevoando e deu até um susto na tripulação, mas não na Rhaenyra. Se você reparar, ela deu até um sorrisinho. Isso por quê? Porque o dono do Kharash é o Daemon. Galera, a série tá sempre jogando migalhas pra gente que existe alguma coisa entre a Rhaenyra e o Daemon. Você percebeu isso? E nesse episódio 4, mais ainda. Na verdade, nesse episódio nem são mais migalhas, né? Tipo, foi escancarado mesmo. Estão jogando todas as comidas toda pra gente. Bom, vamos lá. Na sequência apareceu o rei Viserys se aprontando. O clima era tenso, mas não demorou muito pra revelar o motivo desse climão. O Daemon entrou no salão coroado, mas ele tava sossegadão. E galera, não tinham se passado nem 7 minutos de episódio por um plot twist. A coroa do Daemon era feita de galhos, e ele não chegou lá pra peitar o Viserys, e sim pra adicionar uma arma ao trono de ferro. Ele trouxe a arma do engorda caranguejo pra ser colocado lá no trono com mais um, digamos, um souvenir de vitória contra os inimigos do rei. Ele também falou que foi coroado rei do Mar Estreito, mas que só existia um rei, o Viserys, e se ajoelhou perante a ele. Quem esperava por essa, hein? Ou seja, Daemon chegou lá e fez tudo pra cair na graça do Viserys, mesmo com aquele baita clima de tensão generalizado, né? Porque, tipo, tava um clima entre os dois muito tenso. Um detalhe nessa hora é a cara de bunda do Otto Hightower. Ele sabe muito bem que o Daemon é uma pedra no sapato para as ambições pessoais dele, né? E ele passa esse início do episódio, tipo, todo focado no Daemon e também na Rhaenyra. E isso é um detalhe importante pro que ia se desenrolar depois. Mas, claro que o Viserys ia amolecer com esse ato do Daemon, né? Alguém duvidava disso? Pô, o cara chegou lá todo bacaninha, né? Tudo bem, o Daemon realmente prestou um grande serviço ao trono. Mas, no fundo, tinha um grande plano por trás dessa ação de bom moço, lógico. Olha a cara do Daemon, né? A gente não pode esquecer que o coração de manteiga derretido é o Viserys. O Daemon é sagaz, manipulador. Aliás, tá cheio de peça assim em Game of Thrones, né? Vamos lá, emendando nisso, outra surpresa. Rhaenyra e Alicent se reaproximaram. Elas tiveram uma conversa sincera, desarmada, né? Analisando isso de maneira estratégica, a série precisava fazer as duas voltarem ao laço de amizade, mesmo que um pouquinho, tá? Isso por quê? Porque quando a dança dos dragões começar de fato, a guerra entre as facções vai ter ainda mais destaque, já que cada uma delas vai ser o símbolo dos lados opostos. Durante o retorno do Daemon, a Rhaenyra sempre foi até o Daemon, percebeu? Ela queria a atenção dele. Eles conversam em alto valeriano sempre que eles vão falar coisas íntimas. Falar da vida, né, do que eles sentem, sempre num tom de confissão pro outro, né? Logo depois o conselho se reuniu para debater a ofensa que o rei fez em recusar a filha do Lord Corlys há anos atrás. Aquela criança, lembra disso? Isso ainda se arrastava como um problema diplomático pro rei, e vai ter uma baita importância no final desse episódio. Pros Lords isso ainda era um problema, e o Lord Corlys provavelmente ainda carregava essa mágoa, tanto que o Lord Corlys não apareceu lá junto com o Daemon para prestar satisfação pro rei.
todo mundo sabe que a Casa Velaryon, galera, é a segunda casa mais importante do reino. E se o Lord Corlys fizer alianças com os reinos livres, isso pode virar um problema dos grandes. E um detalhe é que a Rhaenyra já entendeu isso, ou pelo menos começou a entender. Por quê? Porque nessa cena ela não falou nada, mas foi mostrando que ela refletiu sobre alguma coisa. Quem conhece a Dança dos Dragões já pode imaginar o que é. Durante a noite, a Rhaenyra descobriu um convite do Daemon. Vamos combinar que foi um convite bem elaborado. Ele deixou ali umas roupas e um mapa para que ela se disfarçasse e encontrasse ele fora do palácio. Ela só soube que era o Daemon quando deu de cara com ele. E mais uma vez, olha o sorrisinho dela lá, galera. Eu tô falando pra vocês. Olha o sorrisinho, olha essas migalhinhas que a série tá deixando pra gente. E aí eles foram dar um rolê pela cidade e lá a Rhaenyra deu de cara com a rejeição dos plebeus sobre ela no futuro do trono. Ela percebeu isso. Vocês acham mesmo que aquela peça de teatro foi por acaso? O Daemon queria que ela visse aquilo. A câmera dá um close nele pra mostrar ele observando ela. Ele queria ver a reação dela diante daquela crítica. Sabe, tipo, como se ela precisasse passar por isso. No teatro, a Rhaenyra era chamada de pequena, frágil e fraca. Isso é tudo que ela não quer. Com certeza feriu o ego dela ali fácil. E mesmo que ela tenha dito que a opinião do povo não importasse, com certeza doeu ela ter sido vista como alguém que não tem aptidões pra governar. Esse é o ponto fraco dela. Daí rolou um paralelo muito interessante na montagem desse episódio. Enquanto a Rhaenyra provava a liberdade e conhecia o prazer, a Alicent, por outro lado, se viu obrigada a servir na cama do rei. E a cara de tédio dela fez um contraste totalmente diferente da Rhaenyra, percebe? Foi sendo dois lados opostos, né? Isso faz uma costura com a conversa que as duas tiveram lá no início. A Rhaenyra provocou a Alicent sobre ser rainha e ter a obrigação de gerar herdeiros. E esse paralelo se agravou ainda mais quando o Daemon falou que fazer coisinhas poderia ser um prazer para a mulher, assim como é para o homem. Enquanto a Rhaenyra é apresentada esse prazer, a Alicent tá lá com cara de múmia, sendo zero feliz naquele momento, que é o total oposto da Rhaenyra, que finalmente teve o trelelê com o tio. Finalmente aconteceu isso. Mas o Daemon sabe jogar com o psicológico da Rhaenyra, você percebeu isso? E no meio do vamos ver lá daquele chaca-chaca, ele desapareceu. É óbvio que ela ficou pistola, mas lembra, o Daemon não faz nada à toa. Ele acendeu a faísca e daí pra frente a Rhaenyra foi incendiar do jeito que ela quisesse. E na mesma noite ela foi pra cima do Sir Criston Cole. A Rhaenyra conduziu o jogo com o Sir Criston. Deu pra ver que nessa hora ele tava num dilema ético enorme ali naquele momento. A série mostrou no episódio anterior que já rolava um climinha ali, leve, entre os dois lá na Floresta do Rei. E é claro que ele curtiu essa intimidade no quarto dela. Mas até isso rolar, ele ficou dividido entre a vontade e os deveres dele como cavaleiro. Na manhã seguinte, a missária, a amante do Daemon, disse que mudou de ramo. Ela deu a entender que saiu da profissão mais antiga do mundo e entrou pra política. Ficou claro ali naquele momento que ela tá vendendo já informações pro mão do rei, o Otto, que já não ia com a cara do Daemon desde sempre, nunca gostou do Daemon. E é claro que essas informações são preciosas pro Otto, ele tá adorando essas informações. Sujar a reputação do Daemon e da Rhaenyra fazem o neto dele ser cada vez mais bem visto pra herdar o Trono de Ferro. Ele quer isso, é o objetivo dele. Mas aí tem um detalhe que muita gente pode ter deixado passar. Lá no início da série, ainda no episódio 1, depois da morte da rainha e do filho do rei, vocês lembram que foi o Otto que falou pro Viserys que ele recebeu a informação segura de que o Daemon tava comemorando a vitória dele de herdeiro do trono? De quem o Otto recebeu essa informação? Exatamente, da missária. Ou seja, ela tá nesse lance desde o início da temporada, tá acontecendo essa troca de informações aí. Ela vende informações do Daemon. Nesse episódio 4, o Otto disse pro Viserys que ele recebeu essa informação de alguém que sempre deu informações verídicas pra ele. Isso é a prova de que a amante do Daemon tá de conchavo com o Otto há muito mais tempo. Isso não é de agora. E quando o Otto foi dedurar a noitada do príncipe e da princesa pro Viserys, o rei disse que não acreditava. Pela primeira vez, o Viserys foi águia pra cima do Otto, questionando essa coisa de ficar espionando a Rhaenyra pra destruir a reputação dela. Eu acho que por essa o Otto não esperava, pegou ele de surpresa. Enquanto a isso, a Alicent foi confrontar a Rhaenyra sobre os acontecimentos da noite anterior entre ela e o Daemon. E a Rhaenyra, que não é boba nem nada, negou lindamente. Galera, ela jurou pela mãe morta que nada tinha rolado. Por outro lado, o Daemon não negou quando o Viserys foi confrontar ele. Ele mandou real e ainda argumentou com o rei. O Daemon não teve nenhum receio em pedir a mão da Rhaenyra pro Viserys, mas o rei percebeu que o objetivo não era a princesa, e sim, lógico, acesso direto ao trono. Ou seja, né, galera, toda aquela chegada do Daemon como servo do rei em King's Landing foi tudo pensado. Ele chegou se fazendo de servo do rei pra isso, entende? Pra desonrar a Rhaenyra e pedir a mão dela como compensação pelo mal que ele causou. Só que nesse episódio o Viserys está muito mais esperto que qualquer outro episódio. Percebeu essa também? Mais uma vez a Alicent tentou a voz da consciência do Viserys. Se de um lado tinha a Rhaenyra, né, jurando que nada aconteceu, e do outro tinha o Daemon lá dizendo que rolou de tudo, a Alicent levantou a bola. Com que frequência o Daemon mente?
sempre, né? Mas não adiantou muito dessa vez, mesmo sendo um argumento convincente, porque o Viserys não se deixou levar. Aliás, ainda aqui no episódio 4, a Alicent continua do lado da Rhaenyra, mesmo que seja nos detalhes. Até agora, em nenhum episódio ela ficou contra a Rhaenyra. Se liga nisso, porque lá na frente tudo isso vai mudar. Mas continuando, ok? Quando o Viserys foi confrontar a Rhaenyra, ela ainda continuou negando que tinha sido desonrada aquela noite. Mas o Viserys sabia que, tendo acontecido ou não, a má fama já tinha se espalhado, não tinha jeito. Não tinha como impedir isso, né? Aquele corredor sem fio. E a Rhaenyra, mesmo que não tivesse feito nada, deu margem pra história rolar. Por isso o Viserys deu um ultimato pra Rhaenyra e decidiu que ela ia casar com o filho do Corlys Velaryon, o Laenor. Assim, ele matava 2 coelhos. Primeiro, ele tentaria desfazer a desfeita de ter recusado o casamento com a Laena Velaryon no passado. E segundo, ele é um jeito de sossegar a Rhaenyra. Por outro lado, a Rhaenyra deu uma bela cartada colocando o Otto Hightower no fogo. Colocou junto, né? Ela sabe que o Otto é um manipulador. E jogou justamente isso no ventilador nessa conversa com o pai dela. A Rhaenyra é tão durona, tão casca-grossa, que virou o jogo e aceitou se casar com o Laenor Velaryon. Mas pra isso ela pediu a cabeça do Otto Hightower. Rolou ali uma clara vantagem pro Viserys se livrar do mão do rei. E só assim ela aceitava se casar. Isso desencadeou uma tomada de consciência enorme no Viserys. Ele mandou a real com o Otto, né? De como tudo foi extremamente vantajoso para casar Hightower desde a nomeação dele como Lorde Mão. Até mesmo o envolvimento com a Alicent, o Viserys colocou na lista de manipulações do Otto. E galera, errado ele não tava. O Otto realmente é um senhor manipulador. No fim do episódio, a Rhaenyra recebeu um frasco com chá. A conversa foi bem sutil, mas nem todo mundo pode ter entendido. Aquele chá evitaria que uma gravidez indesejasse evoluísse caso as aventuras da Rhaenyra naquela noite tivessem gerado um filho, lógico. E foi o próprio pai dela que encomendou isso. Foi pesado essa. Isso quer dizer que mesmo que o Viserys não tenha deserdado a Rhaenyra, e que até aparentemente ele tenha se posicionado como quem acreditou na filha, no fundo ele sabia da verdade, é ou não é? E justamente por isso ele tomou as providências. Senão, ele não teria feito isso. Mas assim, galera, pegando por um contexto geral, esse episódio pra gente traz uma grande mensagem de que existe uma hipocrisia gigante por parte do Viserys. Vocês perceberam essa? Porque assim, mesmo a Rhaenyra aprontando, e ele nem sabe de tudo que ela fez aquela noite, porque ela não deitou só com o tio, mas também com Criston Cole, por 2 vezes o Viserys deu a mesma resposta pro mesmo problema. Quando a Rhaenyra e o pai dela tiveram aquele acerto de contas deles, ele bateu de frente questionando que os homens poderiam ir na casa dos prazeres. Então por que ela também não podia? E o pai dela respondeu que é porque ela é mulher. E antes, quando ele foi confrontar o Daemon falou que os dois aprontavam de todos na casa dos prazeres no passado, mas o rei disse a mesma coisa. Eles podiam porque eles eram homens. Então vocês percebem uma grande incoerência aí? Pro Viserys não tem problema a Rhaenyra ser mulher e herdar o trono de ferro, mas desfrutar de certas coisas aí tem problema. Tipo, não, pra essas coisinhas aí tu não pode, né? E mesmo com essa grande decepção com a Rhaenyra, em momento nenhum isso foi uma ameaça real para a nomeação dela como futura rainha. Ela continua podendo governar como um homem, mas não pode sentir prazeres como um homem. Foi um episódio dinâmico, mas muito diferente dos anteriores. A batalha aqui não foi num torneio, nem num campo de guerra. Foi uma batalha política, pura, sabe? De todos os lados. E isso foi maneiro pra caramba. Porque pra mim também isso faz muito parte do core da saga, de toda a saga Game of Thrones, né? E esse episódio serviu pra mostrar pra gente que o Viserys não é tão fraco como a gente pensava. Que o Daemon não tem mesmo limite. E que a Rhaenyra pode ter sido inocente nessa manipulação. Mas ela ainda é uma peça muito importante nesse jogo. Comenta aqui embaixo, curtiram esse episódio? Estão comigo nas análises? Comenta aqui embaixo pra eu poder ter gás pra trazer novas análises e novas teorias também pra vocês. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vou continuar cobrindo tudo. Pô, tá bom pra caramba, galera. Essa é a melhor série atualmente. Já vai comentando isso também. Melhor série atualmente ou tem alguma melhor? Enfim, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Espero você no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!